Então, para solidificar os nossos conhecimentos, a gente acabou de obter sobre as leis de Kirchhoff, vamos aplicar num exemplo. Eu tenho aqui um circuito, né, com esses dispositivos e seus respectivos valores, e quero descobrir a corrente em todos os ramos. Tá? Basicamente é isso. Então, nos valendo da nomenclatura que eu adotei no começo, então vamos lá. Eu tenho aqui que os nós que eu tenho são este aqui, né, e este aqui. Logo, se o ramo é aquele trecho entre dois nós essenciais, ou seja, aqueles nós onde a corrente se divide, eu teria aqui claramente 3 ramos, né? Olha só, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui e eu tenho aqui. Assim sendo, tendo estes dois nós, eu terei 3 ramos e cada um desses ramos vai ser percorrido por uma corrente diferente, a princípio. Então, a quantidade de ramos será a quantidade de correntes que eu vou ter. Alguns circuitos, em muitos problemas, né, vêm com já a indicação de onde as correntes estão fluindo, de onde elas saem. Aqui eu deixei sem essa indicação de propósito, para que vocês possam pegar aqui uma ideia de como vocês podem escolher, né, o melhor sentido para percorrer a malha quando for aplicar, por exemplo, a lei das malhas. Vamos ver como é que vai ficar então. Então, a primeira coisa que eu vou procurar é ver de onde a corrente sai, para poder acompanhar o fluxo dela nas malhas. Então, eu vou utilizar aqui primeiro os valores que aparecem. Ó. Então, eu vejo aqui ó, que eu tenho essas 3 possíveis fontes, né, de energia. Tá? Eu digo possíveis porque podem se tratar de um receptor. Então, olha, eu tenho ε1 igual a ε2, que tem 20 volts. E tem ε3, que tem 6 volts. Claramente aqui, ó, como eu havia explicado no vídeo passado, no capítulo sobre receptores, lá no circuito gerador-receptor, como é que eu faço para identificar quem é o gerador e quem é o receptor? Olha, geralmente, a força eletromotriz, que é do gerador, ela vai ter um V maior, né, em volts, né, um valor maior em volts, que é 20 aqui para os dois. Então, eu suponho já que este, né, com boa certeza de que estes dois, ε e o ε2, são os meus geradores. Este aqui que tem uma DDP menor, né, aqui, eu vou dizer então que isso aqui seria meu receptor elétrico. Né? Lembrando que eu estou chamando de DDP, mas lembre-se, né, não é correto chamar a força eletromotriz de DDP, a princípio. Né? Afinal de contas, são princípios diferentes. Né? Uma tem origem eletrostática e a outra tem origem não eletrostática. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Assim sendo, como eu tenho 3 ramos, eu espero 3 correntes. E de onde essas correntes vão surgir? Eu vou colocar aqui. Ó. Então, a partir dessa minha análise, eu vou dizer então que esses dois são geradores, eles vão ser os geradores das correntes. Então aqui vai sair uma corrente que eu vou chamar de I1. E desse cara aqui vai sair uma corrente I2. Olha só. Então, ao percorrer aqui, ó, esses 2 ramos, eu percebo que quando chegar neste nó, a corrente I1 e I2 irão se juntar, formando aqui uma corrente I3. Logo, surge a primeira equação que vem da lei dos nós. Eu percebo que, pela lei dos nós, que a corrente I3, que vai chegar aqui no nosso receptor, será I1 mais I2. Então, este primeiro resultado eu consegui pela lei dos nós. Uma vez estabelecida a lei dos nós, né, eu vejo que ela também é válida para este nó aqui de baixo. Né? Então, esta corrente I3, quando chegar neste ponto, ela vai ser dividida nas outras 2 correntes, ó, na I2 e na I1, que vai vir por aqui. Então, você vê que
Esta relação vale tanto para este nó quanto para este nó. Próximo passo é utilizar a lei das malhas. Então, o que eu farei? Eu escolherei uma malha, irei escolher o sentido que eu percorrerei essa malha, se é no sentido horário ou anti-horário, e assim, né, aplicar que a soma algébrica de todas as DDPs numa malha é igual a zero. Fazendo isso, eu procuro encontrar mais equações para que eu possa determinar o valor dessas três variáveis. Então, é óbvio que se eu tenho três correntes, eu vou precisar de três equações. A lei dos nós já me deu essa. Então, a lei das malhas deverá ser capaz de me dar mais duas equações. Ora, então vamos lá. Eu vou pegar esta malha aqui, ó, tá? Eu estou circulando com o pointer do mouse. Eu vou colocar aqui de uma cor verde, tá? E vou dizer que eu vou percorrer esta malha aqui no sentido horário. Tá? E vou dar um nome a ela. Vou chamar de malha 1. Certo? Primeiramente, vamos fazer isso. Então, preste bem atenção. A equação que eu vou obter da malha 1 é a seguinte, ó. Então, utilizando aqui a malha 1, eu sei que a soma, né, das DDPs na malha 1 será igual a zero. Mas agora que entra a nossa convenção de sinais. O que é importante dizer? Lembre-se que eu falei que pela conservação de energia, as cargas que compõem essa corrente elétrica, elas ao passarem pelos dispositivos aqui, elas vão deixando, né, energia. Né? Até quando completam a volta, elas perderam toda a energia que elas tinham e, claramente, a bateria será o responsável por fornecer novamente uma energia para que ela possa voltar a circular no circuito. Então, o que se espera? É que todos os pontos do circuito vão ser, todos positivos, vão promover, a princípio, uma perda de potencial, uma queda. Porém, o ponto onde vai haver uma subida, ó, que vai aqui, ó, do polo negativo positivo para a região de menor para de maior potencial, é dentro da própria bateria, do nosso gerador. Então, eu vou considerar que quando a corrente passa por ele, que ele vai representar uma subida de potencial. E vou indicar isso pelo sinal positivo. Todos os outros positivos por onde ele passar, né, que não sejam geradores, eu vou considerar como uma queda, né? Como, por exemplo, cada um desses resistores aqui. Então, aplicando, né, vamos começar por aqui, né, justamente de onde a corrente saiu. Você terá aqui, então, ó, que subindo aqui, ó, a nossa bateria, eu terei um ganho de potencial, que eu vou chamar de epsilon 1, né? Justamente a letra que já está lá. Aí a corrente, quando passar por aqui, olha, ele tem uma queda de potencial. Aqui nós temos um dispositivo passivo, né? Que vai transformar a energia elétrica em calor, né? E aí é dado pela lei de Ohm, né? Então eu vou ter aqui, ó, que a queda de potencial nos terminais de um resistor será o quê? Vai ficar resistência vezes a corrente, então vai ficar menos R1 vezes a corrente que passa nele. E 1. Olha o sinal menos aqui. Ó. Agora, nesta malha, olha que interessante, né? Ao percorrer esse ramo aqui, não é a corrente I1 que passa, mas a corrente I2. Tá? Então, vejamos o tanto que isso aqui é sutil. Mas o sentido que eu escolhi para a queda de potencial é o horário. Porém, a corrente I2 que passa aqui está no sentido anti-horário, está indo contra. Por ela ir contra, eu irei mudar o sinal. Por exemplo, passar nesse R2, se fosse a corrente 1, representaria o quê? Uma queda. Mas, já que o I2 está indo contra o sentido de queda, então eu direi que eu vou ter uma subida de potencial.
Então, eu teria aqui mais R2 vezes I2. Novamente, né? Ao continuar percorrendo este trecho aqui, eu me deparo logo com quem? Com o meu outro gerador, né, de 20 volts. E aí, justamente, acontece uma coisa interessante. Ó. A gente sabe que a corrente ela é escolhida para cair, né? Na verdade, a DDP foi escolhida para cair nesse sentido. Mas eu me deparo aqui ó, com este cara que está subindo. Ó. A corrente está indo contra, né, o sentido que eu estou percorrendo. Né? Então, novamente, aqui é como se meu gerador, que produz, né, esse epsilon aqui positivo, vai ficar negativo. Eu estou percorrendo contra. Ó. Olha, esse gerador está indo a favor do sentido que eu escolhi, a corrente. Já que esta corrente está indo contra o sentido que eu escolhi. Então, ele vai ficar negativo. Então, perceba que tem essa sutileza dos sinais. Então, vai ficar menos epsilon 2. Aí ele encontra esta resistência aqui interna, né? Novamente, vai ficar mais R2 vezes I2. Novamente, seria menos, porém, está contra o sentido da corrente que eu estabeleci. Agora, vem aqui. Ó. Agora, qual corrente que passa aqui? Ó? Aqui volta a ser a corrente I1, né? Vamos lá, se você não visualizou. Então, nossa corrente I3 vai estar entrando aqui. Ela vai estar depois passando por este ramo, depois entrará aqui. E quando ela chega aqui, ela vai, né, se dividir em duas, né? I2 e aqui I1, né? Só para facilitar nossa visualização. E neste caso, agora, ela está indo no sentido de queda, que eu já escolhi. Então, quando ele passar por esse R4, será então menos R4 e 1, porque aqui quem passa aqui novamente é a corrente 1. E por fim, também seguido a queda de potencial, aquele Rzinho 1, né? Vai ficar menos Rzinho 1 vezes a corrente I1. Acabou, né? Chegamos novamente na bateria. Então, fechamos o ciclo e a soma de tudo isso deve dar zero. Eu acho que ficou bem explicado, né? Ficou bem detalhado. Agora eu vou fazer a mesma coisa para uma outra malha que eu escolher. E a malha que eu vou escolher vai ser essa aqui agora da direita, tá? Lembrando que eu poderia escolher essa malha externa aqui por onde eu estou passando o mouse, ó, certo? Mas eu vou escolher esta aqui, este quadradinho agora. Tá? Assim, eu terei a seguinte situação, ó. Eu vou chamar aqui da minha malha 2, que eu também vou percorrer no sentido horário, tá? Eu vou escolher assim, tá? Então, na minha malha 2, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das malhas. Então, a somatória de todas as diferenças de potencial na malha 2, né, será igual a zero. Fazendo mais uma vez com muito cuidado, então vou partir de onde a corrente está nascendo, né, que é do gerador E2 aqui. Então veja, ó, a corrente I2 vai passar pelo E2, e aí o que acontece? Ele está levantando, né, a bateria é responsável por gerar essa corrente, então eu teria aqui um E2 positivo, né? E2 positivo, mais E2. Epsilon 2 no caso, né? Agora passando por esse positivo, ó, vai representar uma queda, porque está no mesmo sentido que eu escolhi, ó, a corrente está passando por ele no sentido de queda, então é menos R2 e 2. Aí já vim para esse ramo aqui, ó. Neste ramo, quem passa é a corrente I3. E o que acontecer? Ela vai percorrer o nosso receptor elétrico. Ó. O receptor elétrico ele vai representar, né? Então, para nós aqui, já que está entrando, uma queda de potencial, né? Justamente porque ele está indo mais para o menos. Né?
Ele representa justamente uma perda, uma dissipação de energia. Então vai ficar menos ε3. Tá? Aí ele encontra aqui, nesse sentido, está percorrendo a queda, menos R3 e 3. Encontra agora este outro camarada aqui, o Rão agora, menos Rão 3 e 3. E, por fim, esse dispositivinho, não podemos esquecer dele, né? Que é a resistência interna do nosso gerador 2. Então vai ficar menos R2 e 2. Fechamos os ciclos, voltando para a bateria, então isso aqui dá 0. Para que não fique muito tedioso, você me ver ficar substituindo esses valores que estão todos aqui, né, ao lado, nesta equação, pause o vídeo e faça isso você mesmo. Eu espero que você chegue nas seguintes equações, para esta malha verde e para esta malha laranja. São esses aqui. Então eu cheguei num sistema de equações. Vou circular aqui, ó, colocar todas juntas aqui embaixo. Vamos colocá-las juntinhas aqui. E agora o que falta fazer é você resolvê-las, né? Resolver, na verdade, este conjunto de equações, esse sisteminha linear. E há vários métodos para que você possa fazê-lo, né? Você pode substituir, pode usar a regra de Cramer, né? Então, o importante é que você encontre o melhor método para fazer isso. Como esse sistema não é muito difícil, posso tentar fazer agora com vocês aqui, ó, sem demorar muito. Então, eu posso, nessa segunda equação, só tem duas variáveis, eu posso isolar aqui. Ó. Eu vejo que o I2 é igual a 2 e 1. Eu posso pegar esta equação número 1 e substituir em ambas, né? Tanto aqui quanto aqui. E o que eu vou obter? Eu vou ter, então, que nessa equação de cima, eu terei I3 igual a I1 mais o I2, que vale 2 e 1. Da mesma forma, né? Opa, vamos somar aqui, né? Então, eu percebo que o I3 vale 3 e 1. Da mesma forma, substituindo nesta aqui de baixo, eu vou encontrar aqui 4 e 3, mais o I2, que é quanto? 2 e 1, menos 14, é igual a 0. Né? Mas, desta equação aqui em cima, né, eu vejo que o I3 vale 3 vezes o I1. Então, eu substituo aqui, ó, vai ficar 4 vezes o I3, que vale 3 vezes I1, mais 2 e 1, menos 14. Então, 4 vezes 3, 12 e 1, mais 2 e 1, menos 14. Então, 2 mais 12 mais 2, né? Dá 14, né? Então, 14 e 1 vai ser igual a 14. Então, minha corrente I1 vale 1 ampere. Então, aqui pela substituição, você viu que sai muito facilmente. Agora, posso substituir este 1 nesta equação aqui, que envolve I2, né? Nessa verde. Então, nós teremos, neste caso, aqui, né? Que I2 é 2 vezes I1. Então, I2 é 2 vezes I1, logo, I2 é 2. 2 amperes.
Vou colocar aqui a mesma cor. E, finalmente, posso utilizar aquela relação ali, que I3 é 3 vezes o I1. Se o I1 vale 1, o I3 vale 3, né? Então, o I3 é igual, né, a 3 amperes. Direto, né? Ou poderia simplesmente ter visto que o I3 é a soma de 1 e 2, né? 2 mais 1, 3. Então, o método de resolução que você vai escolher depende aí da sua maturidade, das ferramentas que você tem na matemática. Tá? O importante é que você escolha uma que seja mais adequada à sua realidade, aos seus conhecimentos. Bem, o vídeo, né, acho que ficou bem explicado. Não preciso me alongar mais. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem bastante. Façam, vejam outros vídeos de outras pessoas, tá? Vejam também o vídeo nosso quantas vezes vocês precisarem. Compartilhem, curtam. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Então, até mais. Abraço.